Fala pessoal, tudo certo? Dando início então à terceira aula do nosso primeiro módulo. E eu quero continuar falando com vocês sobre o sistema endocannabinoide, mas agora aprofundando um pouco mais os conhecimentos. Vou comentar um pouquinho sobre a história do sistema, vou comentar sobre as suas funções e seus componentes, como que esses componentes vão interagir entre si para realizar essas funções. Aqui também vai ser uma aula mais introdutória, eu vou me aprofundar em relação a esses componentes nas aulas que nós vamos ter na sequência, mas aqui eu quero primeiro dar um panorama geral novamente sobre esses componentes, sobre o que eles são, como que eles trabalham, algumas classificações e denominações mais específicas deles, para nas próximas aulas a gente falar sobre eles em específico, já que quando a gente falar sobre eles em específico, vai se tornar um assunto muito mais complexo. Vou comentar com vocês um pouquinho para o final sobre também o que é o endocannabinoidoma. Então, já comentei com vocês na aula passada, agora eu vou explorar esse potencial do sistema endocannabinoide expandido ou do endocannabinoidoma. Vou comentar com vocês também sobre o tônus do sistema endocannabinoide. Lembrando que aqui vai ser também uma aula mais introdutória, tá, pessoal? Então, aqui falando um pouquinho da história. O sistema ele foi descoberto na década de 60 pelo pesquisador israelense Rafael Mechoulam, Dr. Rafael Mechoulam, na verdade. O Dr. Rafael Mechoulam ele estava tentando entender os efeitos da maconha em seres humanos. Então, por que que a maconha deixava as pessoas chapadas? Ele, primeiramente, pessoal, tem um documentário muito legal dele no YouTube, que é chamado de O Cientista. Tem em português, é gratuito, eu recomendo a todos vocês assistir. É interessantíssimo, né, para quem se interessa por essa parte da cannabis. E ele conta a história da descoberta do sistema. Infelizmente, o Dr. Rafael Mechoulam, ele faleceu ano passado. Só ele estava tentando entender o porquê que a maconha deixava as pessoas chapadas, né? Por que que a maconha tinha seus efeitos. Ele conseguiu alguns quilos de haxixe com a polícia, ele levou para o laboratório e ele conseguiu, primeiramente, ali na década de 60, isolar o THC. Então, ele isolou o THC, ele viu que tinha um componente específico na planta cannabis que modulava os efeitos da maconha. Então, embora ele tenha descoberto o sistema na década de 60, ele só foi descrito na década de 90. Conforme as pesquisas foram avançando, eles viu que tinha essa molécula da planta, o THC, que afetava o corpo. Então ele foi atrás de como que o THC afetava o corpo. Então ele foi atrás do receptor aonde o THC se ligava, na qual ele descobriu o receptor CB1. Aí que ele conseguiu descrever de fato na década de 90, 30 anos depois, o sistema endocannabinoide. Ele viu que, na verdade ele não viu, ele já sabia, né, que o corpo não fabrica receptores para ficarem parados. A gente conversou isso na primeira aula. O corpo ele não faz as coisas à toa, né? Então, vou fabricar aqui esse receptor e vou deixar ele aqui desocupado, esperando alguém ir lá fumar maconha. Não é bem assim. Na verdade, o receptor ele já está presente dentro do corpo porque ele participa de funções fisiológicas. Não é ali, ele não fica ocioso, né? Então ele foi atrás dos receptores, ele sabia que os receptores teriam algum ligante endógeno, justamente por conta desse fato, e ele conseguiu aí encontrar endocannabinoides. Então essas moléculas endógenas que vão se ligar nos receptores, modulando as funções do sistema. Nessa época, pessoal, embora ele já estivesse procurando o que que esse sistema fazia, o que que os receptores faziam, ele não fazia ideia que ele estava ali se deparando com um sistema tão complexo e tão importante para a manutenção da homeostasia, para a manutenção da fisiologia corporal. Bom, ele estava ali tentando ver o que que esse receptor fazia e, na verdade, ele acabou encontrando aí um sistema importantíssimo para a manutenção da saúde. Então, vão ser 5 papéis do sistema, pessoal. Isso aqui é o que a literatura descreve. Nós temos o papel de relaxar, de comer, dormir, esquecer e proteger. Pessoal, isso aqui pode parecer um pouquinho vago, né? Pelo menos para mim, a primeira vez que eu me deparei com isso, eu achei um pouco vago. Mas se a gente for olhar as funções específicas do sistema, vocês vão ver que as funções, elas vão acabar se encaixando aqui em um ou em outro. Então, falando das funções específicas do sistema, já comentei algumas delas com vocês.
Nós vamos ter aí o desenvolvimento embrionário e o desenvolvimento neurológico. Então, comentei sobre isso, da manutenção da gestação, né, da implantação do embrião e tudo mais. Vai fazer a modulação da plasticidade neurológica, então a capacidade do sistema nervoso de se adaptar a certos estímulos, modulação da neuroproteção, da neurotransmissão, de processos dolorosos, modulação do apetite, que eu também comentei com vocês, da coordenação motora, da frequência cardíaca, da pressão arterial, da regulação térmica ou da regulação da temperatura corporal, do metabolismo celular, dos padrões de sono, das respostas emocionais. O sistema também vai participar da modulação da apoptose, da inflamação e de processos tumorais como um todo. Na verdade, processos imunológicos vão ser muito modulados ou muito mediados pelo sistema endocannabinoide. Aqui a gente já pode ver, pessoal, dando já um parecer em relação ao que eu estava comentando da deficiência do sistema endocannabinoide. Imaginem que o sistema é responsável pela neuroproteção. Se o sistema não está funcionando de uma forma adequada ao longo da vida, será que isso não está gerando uma neurodegeneração? O sistema não está exercendo essa neuroproteção, os neurônios estão degenerando muito mais rapidamente do que deveriam, processos neurodegenerativos começam a aparecer por consequência. Isso aqui eu não estou falando que é um consenso científico, tá, pessoal? A gente não bateu o martelo falando o sistema endocannabinoide em deficiência é a causa do Alzheimer, mas existem muitos e muitos indícios em diversas espécies, em seres humanos, em modelos animais como os roedores, como os cães, aparentam que caso eles não tenham receptores ou tenham uma quantidade insuficiente de receptores ou uma quantidade insuficiente das moléculas que vão se ligar nesses receptores, que isso pode acabar predispondo ao aparecimento dessas doenças neurodegenerativas. Desenvolvimento embrionário e desenvolvimento neurológico. Então, se o sistema não está funcionando bem, não está funcionando de uma forma adequada, processos abortivos podem acontecer por consequência. Novamente, não é um consenso científico, tá? A gente não bateu o martelo em relação a isso, mas é muito provável que esteja envolvido de alguma forma. Pode não ser a única causa, mas de alguma forma vai estar envolvido. Modulação de processos dolorosos, pessoal. Por que que a cannabis atua em processos dolorosos ou pode ajudar processos dolorosos, né? No caso, ter efeitos analgésicos. Porque o próprio sistema na qual a cannabis vai atuar vai modular esses processos. Então, nós suplementarmos o sistema com moléculas exógenas pode ajudar nesses casos de dor. Modulação do apetite. Por que que as pessoas que fumam maconha têm larica, né? Por que que as pessoas ficam com fome? É um dos efeitos aí mais conhecidos da maconha, né? Porque o próprio sistema na qual as moléculas da maconha, nesse caso aqui falando do THC em específico, tá? O THC vai estimular o sistema que modula o apetite. Por isso que nós temos a larica como consequência aí das pessoas que acabam fumando. Modulação da termorregulação. Por que que um animal que está intoxicado, o animal que come a maconha do seu dono, né, do seu tutor, aquele cão que come a maconha do tutor que acaba se intoxicando por conta disso? Por que que a literatura descreve que esse cão pode ter hipotermia, ou que esse cão pode ter hipotensão, ou até taquicardia ou bradicardia? Porque o sistema vai modular todas essas funções. Então, nós excedermos aí a quantidade de THC nesse animal, pode acabar gerando esses efeitos, porque o próprio sistema vai modular isso. Por que que a cannabis ela é utilizada em casos de câncer? Não estou falando aqui que a cannabis é a cura para o câncer, tá, pessoal? A gente vai falar isso lá na parte de prescrição. Mas por que que ela é utilizada muitas vezes? Pelo estímulo do apetite, mas também ali pelos seus efeitos anti-inflamatórios. Por que que a cannabis tem efeitos anti-inflamatórios? Os fitocannabinoides, em um geral, vão ter efeitos anti-inflamatórios. Porque o próprio sistema vai modular a inflamação. No caso, o sistema ele vai modular efeitos principalmente anti-inflamatórios. Vou descrever para vocês, vai ficar tudo isso mais claro conforme nós formos falando dos componentes do sistema. De uma forma geral, pessoal, o sistema ele é responsável pela homeostasia. Então, ele aparenta participar desse processo da fisiologia saudável, conforme eu mencionei,
Não existe fisiologia saudável se o sistema endocannabinoide não existir ou se o sistema endocannabinoide não estiver saudável, né? Não tem como a gente dizer, assim como para outros sistemas, que a pessoa ou o animal está saudável se o coração está doente, se os pulmões estão doentes. O sistema endocannabinoide ele vai participar da fisiologia como um todo. Então, não existe homeostasia sem o sistema, e além disso, ele não é um sistema imutável, tá? Ele é um sistema responsivo. Comentei com vocês em relação a essas diferenças entre os filhotes e animais mais velhos, que conforme nós formos envelhecendo, o nosso sistema ele vai ficando defasado, digamos assim, ele vai ficando com menos receptores e com menos moléculas endógenas, e possivelmente as doenças que nós temos conforme nós formos ficando mais velhos é justamente por conta desse fato. E ele aparenta ser reativo, pessoal. Então, se nós temos uma inflamação em algum local específico, por exemplo, isso já foi visto em dermatites, isso especificamente na veterinária, tá? Isso aqui em cães e em gatos com dermatite atópica. Vou comentar isso quando a gente falar dos componentes. Os receptores da pele desses animais estão em uma expressão diferente do que em animais saudáveis. Então, a pele de um animal saudável, ela vai ter X receptores canabinoides. A pele de um animal doente, ou nesse caso da pesquisa com dermatite atópica, ela vai ter 2X. Ela vai ter mais receptores, porque o sistema vai estar reagindo para corrigir esse desequilíbrio, para levar o corpo de volta para a saúde, de volta para a homeostasia. Então, eu comparo sempre o sistema com esse nível de bolha, né? Esse instrumento utilizado para ver se os móveis estão no nível. Ele aparenta conseguir atuar desses dois lados da balança, vou comentar isso mais para frente com vocês, mas ele aparenta conseguir corrigir tanto quando nós temos um excesso de estímulo, quanto quando nós temos uma falta de estímulo. Ele aparenta atuar desses dois lados, levando o corpo de volta para a saúde. Então, já comentei com vocês sobre esses componentes, mas aqui para deixar mais claro, nós vamos ter três componentes do sistema. Nós vamos ter os receptores canabinoides, que estão localizados principalmente nos neurônios e nas células do sistema imune. Eles já foram descritos no corpo inteiro, tá? Então, fígado, rins, pulmões, pele, trato gastrointestinal, todos esses sistemas vão possuir receptores canabinoides também, mas eles vão estar presentes em maior quantidade nos neurônios e nas células do sistema imune. Lembrando que muitos desses sistemas, para não dizer todos, né, vão ter ali neurônios de alguma forma que vão estar levando impulsos nervosos para comandar a atuação desses sistemas e também vão ter células do sistema imune. Então, existe ali um sistema imune no trato gastrointestinal. Existe um sistema neurológico, existem pelo menos neurônios no trato gastrointestinal também, e por todas essas vias nós vamos ter receptores. Nós vamos ter dos epitélios também, tá? Mas em menos quantidades, em quantidades menores. Nós vamos ter aí os endocannabinoides, que vão ser os ligantes endógenos desses receptores, então moléculas que são fabricadas de uma forma fisiológica, que vão se ligar nesses receptores e vão modular todas aquelas funções que eu acabei de escrever para vocês, ainda entre outras, tá, pessoal? Existem outras funções que já foram descritas para o sistema. E nós vamos ter as enzimas, pessoal. As enzimas elas vão fabricar e destruir os endocannabinoides. Então, as enzimas que vão ser o começo dessa etapa toda. A enzima vai sintetizar a molécula vai se ligar no receptor, vai modular a atuação celular, vai se desligar do receptor e vai ser degradada por outra enzima, tá bom? Então, aqui fazendo uma pequena introdução para cada um desses componentes. Eu vou entrar em detalhes nas aulas seguintes. Os receptores, conforme eu mencionei, estão nos neurônios e células do sistema imune em grande quantidade, em outros órgãos, em outros sistemas, em menores quantidades. Quando eles são ativados pelos endocannabinoides, nós vamos ter aí a modulação das funções que a gente mencionou. Essa localização, pessoal, ela vai explicar, deixa eu sair aqui da frente, essa localização neurológica, imunológica, o sistema endocannabinoide vai ser um sistema neuroimunomodulador, explica essas funções, né, pessoal? Vocês podem ver ali que de respostas emocionais para cima,
todas essas funções são moduladas de alguma forma pelos neurônios. Então, padrões de sono, respostas emocionais vão ser moduladas no sistema nervoso central, processos de neuroproteção, de neuroplasticidade, de desenvolvimento neurológico, apetite, tudo isso vai ser modulado por neurônios, né? A produção ali de sensações dolorosas vai passar pelos neurônios. Então, tudo isso aqui vai ser modulado pelo receptor canabinoide 1, também conhecido como receptor CB1. Esses receptores CB1 são os receptores neurológicos do sistema. Nós vamos ter também os receptores CB2, vai ser outra categoria, ou pelo menos outro tipo de receptor, que vai ser o CB2. O CB2 vai estar presente principalmente em células do sistema imune. Também está presente nos neurônios em pequena quantidade, tá bom? Está presente em grande quantidade nas células do sistema imune. Então, quando a gente fala da modulação tumoral, quando a gente fala de a realização de apoptose, modulação ali de efeitos anti-inflamatórios, tudo isso vai ser modulado pelos receptores CB2, que vão estar localizados nessas células do sistema imune. Então, aqui a sinalização celular, pessoal, isso aqui todo mundo estuda na graduação, tá bom? Aqui não tem nenhum mistério em relação à parte dos receptores. Saibam que o receptor ele vai estar localizado na membrana celular dessas células, e vai vir uma sinalização através de um canabinoide, e esse canabinoide vai se ligar no receptor, e o receptor vai transmitir essa sinalização para o meio intracelular, como se fosse uma porta de entrada, tá? O receptor vai ser essa porta de entrada para essa sinalização intracelular. Essa sinalização, ela pode ser tanto estimulatória quanto inibitória, algo que nós precisamos pesquisar um pouquinho melhor, porque isso é uma das grandes complexidades que nós vamos ter no sistema. Então, às vezes a sinalização pode ser estimulatória, às vezes pode ser inibitória, dependendo de qual for o canabinoide, dependendo de qual for o receptor, dependendo de qual for a proteína G que vai ser ativada. Vou explicar isso na aula de receptores. Vai depender do estado metabólico da célula. Então, o corpo, aparentemente, quando o corpo está saudável, ele faz isso de uma forma natural. Ele estimula quando tem que estimular, ele inibe quando tem que inibir. Saibam que existem essas duas pontas da balança, esse interruptor celular que liga e desliga, dependendo do que o corpo precisar. Saibam que essa sinalização vai ser feita por canabinoides. Vou explicar também na aula dos endocannabinoides, ou dos canabinoides como um todo, mas saibam que esse termo é um termo inespecífico para qualquer molécula que atue em receptores canabinoides. Nós vamos ter aí canabinoides exógenos e canabinoides endógenos. Então, endocannabinoides são canabinoides endógenos, fabricados pelo corpo de uma forma natural, de uma forma fisiológica, de uma forma endógena. Saibam que tem vários endocannabinoides, tá? Não é um só. Já foram 5 que foram descritos na medicina veterinária. Agora, nós temos os canabinoides exógenos, fabricados fora do corpo. Fitocannabinoides, então, canabinoides produzidos por uma planta, na sua grande maioria, pessoal, aplicação clínica pela planta cannabis, tá? Já tiveram outros canabinoides, fitocannabinoides, que foram descritos por outras plantas, mas que são produzidos em pouca quantidade, que não vão ter uma variabilidade grande de fitocannabinoides. Então, falando aqui de aplicação clínica, moléculas produzidas pela planta cannabis, tá? E nós vamos ter aí os canabinoides sintéticos, que vão ser fabricados em laboratório. Aqui que o pessoal fala da maconha sintética. Não é um termo correto, tá, pessoal? Tomou conta da mídia, pode até usar aí para se referir, porque falou isso, o pessoal parece que entende o que que é, embora não seja um termo correto, tá bom? Esses canabinoides sintéticos, eles foram feitos em laboratório para mimetizar os fitocannabinoides. Então, todas essas moléculas, elas vão ter uma estrutura química parecida, elas vão ter uma analogia química. Por isso que elas vão atuar no mesmo receptor. Lembrando que o receptor tem eh, aquela analogia que eles fazem entre uma chave e uma fechadura, né? Então, isso aqui são tudo chaves que vão atuar na mesma fechadura. E elas vão abrir a mesma fechadura, porque essas chaves vão ser todas muito parecidas. E, obviamente, aqui nesse módulo e nessa aula, nós vamos falar sobre os endocannabinoides. Os fitocannabinoides nós vamos explicar no próximo módulo.
E os canabinoides sintéticos eu só vou dar uma pincelada e falar um pouquinho do que eles são, porque nós não temos muita aplicação clínica para eles hoje, tá? E eu vou comentar também o porquê que nós não temos. Os endocannabinoides vão ser os ligantes fisiológicos específicos desses receptores que eu mencionei para vocês. Então, vão ser moléculas que vão ser produzidas a partir de precursores na membrana celular. Então, o corpo vai utilizar a membrana celular como matéria-prima para a fabricação dessas moléculas. Eles vão se ligar nos receptores e vão produzir alterações intracelulares, gerando aquelas funções ou exercendo aquelas funções que eu descrevi para vocês anteriormente. Uma coisa muito interessante dessas moléculas é que elas são produzidas sob demanda. Então, elas são produzidas conforme a necessidade corporal ou conforme o estímulo do corpo para a sua produção. Elas não são produzidas conforme outros neurotransmissores que são produzidos ali e armazenados. Os endocannabinoides, eles são produzidos de uma forma muito rápida e eles são degradados também de uma forma muito rápida. Então, nós temos aí um controle bem sensível, um controle mais delicado sobre as concentrações dessa molécula. É claro que isso acaba dificultando um pouco a pesquisa, né? Porque não é uma coisa que vai permanecer durante muito tempo, que a gente possa coletar de manhã e coletar de noite, e vai estar a mesma concentração. Quanto mais oscilações nós temos, mais difícil fica a nossa categorização, digamos assim. Vou também falar especificamente deles mais para frente. E o terceiro e último componente do sistema endocannabinoide clássico, ao contrário do sistema endocannabinoide expandido, que é o endocannabinoidoma, que eu vou falar no final dessa aula, aqui o sistema clássico vão ser esses três componentes. O terceiro componente são as enzimas, pessoal. Comentei com vocês também, as enzimas vão fabricar os endocannabinoides e também vão degradar eles. Então, vão ser essas enzimas que elas vão dizer quantos endocannabinoides que vão ser produzidos, de acordo com o número de enzimas e o nível de atividades delas. Isso também vai ditar o tempo que esses endocannabinoides vão permanecer. Então, quanto mais enzimas nós estivermos produzindo, e quanto mais elas estiverem trabalhando ali com mais vontade, né? Nós vamos produzir mais endocannabinoides. Se nós tivermos muitas enzimas degradando, quer dizer que esses endocannabinoides vão permanecer durante um tempo menor no corpo, tá bom? Importante de saber das enzimas, pessoal, que algumas delas podem ser inibidas dependendo de qual molécula a gente estiver falando, como a gente estiver falando do CBD, por exemplo. O CBD, o canabidiol, vou falar isso na aula que vem, vai ter efeitos que vão inibir a enzima que destrói um dos endocannabinoides. Ou seja, ele vai frear a degradação desses endocannabinoides. Às vezes, a ação do fitocannabinoide não é nem direta no receptor. Às vezes, a ação deles pode ser através das enzimas. Inibindo o inibidor, digamos assim, nós vamos diminuir ou pelo menos desacelerar a destruição dos endocannabinoides. Então, eles vão permanecer durante mais tempo no corpo, exercendo aquelas funções que eu comentei com vocês. Vou comentar sobre tudo isso mais para frente, tá? É importante que a gente saiba como que tudo isso vai se relacionar, pessoal. Porque a relação entre todas essas peças, aumentei aqui, mas não adiantou muita coisa. A relação entre todas essas peças vai ditar o tônus do sistema endocannabinoide, a proporção entre todos esses componentes. Pessoal, isso aqui tem que ser muito melhor pesquisado, tá? Isso aqui a gente mal começou a entender sobre. Mas os artigos descrevem como esse tônus sendo essa proporção entre todos os componentes. Então, a quantidade de receptores que nós vamos ter em cada sistema, a quantidade de endocannabinoides que está sendo produzida modulando esses receptores, e a quantidade desses endocannabinoides vai ser diretamente relacionada com a quantidade e o nível de atividade das enzimas que fazem a sua síntese e a sua degradação. Então, a relação, a proporção entre todos esses componentes, que é individual, então isso varia de pessoa para pessoa, isso varia de animal para animal, isso aparentemente varia até mesmo durante o dia, então a gente acorda produzindo mais de um determinado endocannabinoide e a gente vai dormir produzindo outro tipo de canabinoide, ou pelo menos em diferentes quantidades. Isso varia dependendo da fase de vida da pessoa, então, ou do animal.
cães mais jovens vão ter mais endocannabinoides do que cães mais velhos, e isso também está se mostrando verdade em pessoas. Então, esse tônus ele vai oscilar ao longo do dia, ao longo da fase de vida da pessoa, e entre pessoas e entre animais, tá bom? E ele vai ser alterado por fitocannabinoides, como eu mencionei. Os fitocannabinoides podem, por exemplo, inibir a enzima, então isso já mudaria o tônus. Os fitocannabinoides podem aumentar ou diminuir a expressão dos receptores. Então, isso daqui vai mudar muito rapidamente, tá, pessoal? Isso daqui não é uma coisa, não levem isso a ferro e fogo como uma coisa fixa, uma coisa rígida que não muda, tá bom? Saibam que o tônus do sistema vai mudar aí até mesmo ao longo do dia. E esse tônus ele pode explicar as diferentes reações que nós vamos ter à terapia com cannabis. Por que que um animal ele responde muito bem com uma dose baixa e por que que outro animal ele precisa de uma dose mais alta para responder, sendo que os dois vão ter uma doença muito similar. Possivelmente, tá? Isso aqui também não é um consenso científico e deve a gente bater o martelo. Isso aqui é uma teoria, não do tônus, mas das reações com a cannabis. Mas o que eles falam é que talvez esse animal que responde com uma dose muito menor seja um animal que ele tem mais receptores, por exemplo. Então ele vai ter mais locais de ligação para as moléculas da planta. Ou se ele responde de menos, seria um animal que não tem uma resposta tão intensa, talvez ele tenha menos receptores ou ele tenha menos endocannabinoides. Isso aqui ainda não é uma coisa muito quantificável para a gente, tá? Isso aqui é só através de algumas pesquisas que eles estão tentando elaborar esse conceito um pouquinho melhor. Mas seria um sonho para mim, e eu acho que a gente vai ter isso no futuro. Quem sabe daqui a 30 anos eu não olhe essa aula e veja que eu tinha razão, eu espero, tá? Porque seria um avanço muito grande para a medicina, esse tônus ser quantificado. Então, às vezes, administrar um contraste e colocar esse animal e fazer uma tomografia, a gente saiba a quantidade de receptores que ele tem. A gente já sabe da perspectiva de fazer um tratamento, a gente vai ter que entrar com uma dose mais alta ou mais baixa, dependendo do resultado do exame. Talvez algum exame genético, né? A gente sabe que essa raça ou essa descendência, ela vai ter mais receptores ou menos receptores. Talvez determinado conjunto de moléculas funcione melhor por conta disso. Não sei, pessoal. Talvez ver a quantidade de endocannabinoides circulantes. Isso tudo no futuro eu acho que a gente vai ter, tá? Saibam que hoje nós ainda não temos uma forma de quantificar esse tônus, tá bom? E mesmo que a gente tivesse, ele iria oscilar aí, dependendo do período do dia e dependendo da fase de vida. Eu gosto de comparar esse tônus como sendo essas mesas de rádio, mesas de DJ, que eles utilizam ali, a gente consegue fazer pequenos ajustes em diferentes componentes. Então, são vários endocannabinoides ou várias moléculas canabimiméticas. Vou falar isso para vocês mais para frente. Nós temos vários receptores e nós vamos ter várias enzimas, e às vezes fazendo pequenos ajustes, nós levamos o corpo para a homeostasia, ou o corpo ajusta isso de uma forma natural, de uma forma fisiológica. Fazendo isso, a gente consegue chegar na harmonia, tá? Isso aqui é só uma analogia para vocês entenderem essas diferentes proporções. Existem diferentes sinalizações, tá, pessoal? Aqui, mais a título de curiosidade, nós temos a sinalização tônica, que vão ser os níveis basais do sistema endocannabinoide. Então, o sistema desativado, digamos assim, o sistema no seu nível mais baixo, sistema sem estímulo nenhum. E nós temos a sinalização fásica, que vai ser a resposta do sistema a algum tipo de agressão, algum tipo de estímulo. Então, o tônus, ele sempre vai estar no meio disso aqui. Ou ele vai estar ali 100% ativado, ou ele vai estar ali num nível basal, num nível padrão, no nível desativado, tá? Isso daqui, novamente, a gente precisa de muito mais pesquisas para entender, tá, pessoal? Então, o que que é o sistema ativado? Como que nós ativamos ele? Nós sabemos aí que a prática de exercícios físicos, ela estimula a liberação ou a fabricação dos endocannabinoides. Então, a prática de exercícios físicos entraria aí numa sinalização fásica, por exemplo. Agora, quais são esses estímulos? E qual que é a extensão da sua potência, né? O quanto que eles vão estimular essa sinalização fásica e o quanto que isso vai ter de resultado para o indivíduo, eu acho que a gente ainda não sabe, tá?
de uma forma científica, cientificamente falando, a gente não tem essa resposta ainda. A gente tem peças grandes que a gente ainda precisa ir quebrando elas para entender um pouquinho melhor, tá bom? Então, aqui para a gente finalizar, eu vou falar do endocannabinoidoma. Ou em inglês eles chamam de endocannabinoidome, ou também conhecido como sistema endocannabinoide expandido. Pessoal, aqui vão ser componentes que eles não fazem parte do sistema clássico. Então, vão ser outros receptores, outras moléculas, outras enzimas que de alguma forma vão interagir com o sistema e participar da modulação das suas funções. Isso aqui é extremamente complexo. Isso aqui ainda precisa de mais pesquisas do que o sistema endocannabinoide, tá? Porque isso aqui é uma coisa que envolve muitas outras variáveis, além dos três componentes que já vão ter uma complexidade bem grande. Então, aqui não vão ser componentes específicos do sistema, mas que de alguma forma vão ter uma relação cruzada. Então, aqui só para dar um exemplo, a gente tem relações aí com receptores órfãos, vou falar sobre eles com vocês. Receptores vaniloides, receptores PPR-alfa, receptores opioides, de dopamina, de serotonina e de glicina. Por exemplo, receptores opioides, pessoal, formam dímeros com receptores canabinoides. Então, digamos que um receptor ele vai se acoplar a outro. E o que acontece com um, acontece com o outro. Aqui de uma forma muito básica, tá? Mas, por exemplo, a gente vai ter um receptor opioide acoplado a um receptor canabinoide. A gente precisa entender melhor isso, tá? Mas aqui só dando um exemplo. Se eu estimular o receptor canabinoide, o receptor opioide acaba sendo estimulado em conjunto. Se eu estimulo o receptor opioide, ele acaba estimulando o receptor canabinoide em conjunto, se eles estiverem acoplados, tá? Isso daqui a gente mal começou a explorar, pessoal. Isso aqui ainda é uma incógnita gigantesca aí para a comunidade científica e as pessoas e cientistas que estão pesquisando aí o sistema endocannabinoide. Saibam que talvez seja justamente essas interações que vão nos explicar todo esse envolvimento do sistema com doenças ou com medicações. Então, imaginem que o sistema endocannabinoide, que apesar de ser extremamente complexo, extremamente importante, ele vai estar dentro de um sistemão muito mais complexo, muito mais amplo e com muito mais interações do que somente essa dos receptores CB1 e CB2, dos endocannabinoides e das enzimas, tá? Uma coisa que a gente ainda vai demorar, eu acho que algumas décadas para começar a compreender de uma forma mais adequada. Era isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês já tenham começado a entender essa complexidade do sistema endocannabinoide. Fico à disposição caso vocês tenham alguma dúvida. Lembrando que nós vamos ter encontros ao vivo para vocês trazerem aí as suas dificuldades. E nós vamos entrar em detalhes mais específicos de cada um desses componentes, das suas funções, do seu metabolismo, e nós vamos ir destrinchando esses conteúdos cada vez mais. Nas próximas aulas eu vou falar sobre os componentes do sistema. Então, eu vou mencionar para vocês sobre qual que é o funcionamento do receptor CB1, do CB2, por que que eles são atrelados às suas funções. Vou comentar sobre os endocannabinoides, então o que que são essas moléculas, vou dar nome aos bois, digamos assim, vou falar sobre cada um deles mais em específico, o que que eles fazem e como que eles são fabricados e destruídos, e aí a gente vai ir elaborando esse conteúdo muito mais. Agradeço a todo mundo pela atenção, agradeço a todo mundo por estar aí fazendo esse curso. Novamente, espero que vocês estejam gostando e a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado.